que se eu fosse algum clube de outro lugar, e futebol brasileiro, ou qualquer um, o Matheus Pereira, os números dele chamaram a atenção, isso é óbvio, né? Agora, a questão o Palmeiras pode ter interesse, como muita gente vem falando? Talvez até possa ter o interesse. Agora, negociar é que é outra história, né? E o Matheus, ele tem uma condição hoje, o Cruzeiro comprou, e a partir do momento em que você compra, e o Cruzeiro comprou 50% só, né? Além de tudo, tem isso. Então, o Cruzeiro conseguiu redução lá no valor, conseguiu porque comprou metade. Então, você ter 50% só, a proposta para começar uma história, se for o caso, né? é, eu acho que o Cruzeiro hoje conta muito com o Matheus Pereira, e o Matheus Pereira, adaptado a Belo Horizonte, a esposa está grávida, né? Não sei se partiria dele algum movimento para, sei lá, e para sair de BH para ir para outra, por exemplo, ir para São Paulo, com todo respeito, né? Palmeiras e tudo, mas eu acho que não faria tanto sentido assim. Pelo menos aí já é achismo, né? Não tem opinião, não tem informação nenhuma sobre. Mas essa questão é que, se realmente tiver um interesse, qual proposta seria interessante para o Cruzeiro? E o Matheus aqui hoje, ele tem um salário bem considerável, né? Que o Cruzeiro fez um esforço absurdo aí para um negócio ficar bom. Porque o Matheus veio num primeiro momento, como que era a composição? Era o Cruzeiro uma parte, Matheus abriu mão de uma parte e o Al Hilal complementava. A partir do momento em que você vai comprar o jogador, ninguém vai ser maluco de rasgar a grana, né? Ele tinha um contrato lá, então você tem que chegar ali naquela condição do contrato para fazer isso. Então, qual que seria hoje uma proposta interessante, sabendo que você tem 50%? A proposta, o fulano, igual muita gente falou, 12 milhões. Você ia receber 6, o valor que você pagou. E você pagou o salário novo agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 13º, e vai achar outro jogador nessa condição? Então, eu acho que seria uma loucura completa, né? E não vejo o Cruzeiro. O Cruzeiro está buscando reforçar. Se você faz um movimento desse, então por isso que o Cruzeiro conta com o Matheus, e acho que o Matheus ele fez aquela postagem, né, que agradeceu pelo ano dele ser muito positivo, do Cruzeiro não, e falando sobre o ano do Cruzeiro ser melhor em 2025. E vai ter muita gente ali para melhorar esses números aí do Matheus, chegou aí para a seleção brasileira. Um movimento agora seria uma anormalidade, na minha opinião. Uma, uma loucura, vamos dizer assim. O que vocês pensam? Ô Samuel, para mim o ponto principal dessa relação Matheus Pereira e Cruzeiro aí não é nem a questão financeira. O Cruzeiro tem que olhar para o aspecto do campo. Qual jogador hoje o Cruzeiro conseguiria colocar para substituir o Matheus Pereira? Porque no final de tudo, o Cruzeiro ele é uma instituição esportiva, ele não é uma instituição financeira. De fato, o time precisa gerar receita, ter venda de atletas, mas tem determinados jogadores que eles atingem um certo status que não é tão fácil assim você abrir mão. E é o caso do Matheus Pereira. A gente fala muito de um Cruzeiro que se prepara para competir por coisas importantes em 2025. Aí você faz o esforço de contratar o Gabigol, de trazer o Dudu, de trazer outros jogadores ali para compor o elenco, mas que elevam o seu nível. E aí você vai se desfazer do seu principal jogador. Teve até uma estatística que o GE postou, que era colocando os jogadores dos times que permaneceram na primeira divisão e quem era o jogador que mais fez gols e quem era o jogador que mais deu assistências. Aí, talvez, tirando o Atlético Mineiro, né, que ali o artilheiro ficou entre Hulk e Paulinho, e nas assistências Scarpa e Hulk, o Matheus Pereira é o único que é o artilheiro e o jogador que mais deu assistências. Então, prova o tamanho do Matheus Pereira e a importância que ele tem dentro desse elenco. Então, não dá para olhar só para o aspecto financeiro, 20, 30, 15, 40, qualquer que seja esse valor aí em milhões. O Cruzeiro precisa de olhar para o aspecto do campo. Qual jogador o Cruzeiro vai trazer para substituir o Matheus Pereira à altura? E aí é realidade. Não é falar, vai lá e tira o Garro, vai lá e tira o Coutinho. Não, porque eles não vão sair. E o Coutinho não entregou mais do que o Matheus Pereira nessa temporada. O Garro e o Matheus Pereira competiram tete a tete ali
E o Garro recebeu nada mais, nada menos do que um Memphis Depay em meio de temporada. Tinha o Yuri Alberto, que foi o artilheiro. Então, não dá para olhar só para o aspecto financeiro. A presença ou a ausência do Matheus Pereira vai além disso. Então, ter o Matheus Pereira aqui é muito importante para 2025, mesmo com a chegada de jogadores do nível do Gabigol, do nível do Dudu, porque ele é o pensador dessa equipe, é o cara que vai fazer esse time funcionar, que vai conectar os companheiros no ataque. E até dentro disso que o Pedro falou sobre o Garro, trazendo aí em comparação diretamente. Patrick, sim. Só depois que todo mundo complementar aí, temos uma informação importante que eu busquei aqui. Por que está surgindo esse burburinho, né? Todo mundo de São Paulo. E eu busquei um detalhe interessante aqui. O que o Cruzeiro tem observado disso e a ideia do Cruzeiro sobre essa questão. Daqui a pouco a gente vai falar aqui na live. Tá falando da comparação, né, do Garro, que hoje, juntamente com o Matheus Pereira, seja esses camisa 10 aí, que em termos de números se equiparam, e muito das críticas ao Matheus Pereira de parte da torcida é que ele faltou em jogos decisivos. Mas é bom lembrar também, fazer esse trabalho, que talvez para 2025 nós vamos ter isso evidenciado, desde que ele fique no Cruzeiro, e eu creio que ele vai ficar, é que jogos importantes, o adversário também monta, né, estrategicamente, direcionar esforços para anular jogadores importantes e o destaque da equipe. E no Cruzeiro tínhamos no Matheus Pereira. E talvez isso também, né, de certa forma, atrapalhava o atleta em jogos decisivos por não ter outros ali com a capacidade de também, né, dividir essa responsabilidade, ele se ausentar e sumir em jogos importantes. É uma tese que, como eu disse, com atletas que chegarão aqui com mais qualidade, como é o Garro, que os seus números melhoraram, com o Memphis Depay, também possa acontecer com o Matheus Pereira, que já teve números muito bons. E outra coisa, quando o Samuel fala em relação ao mercado de hoje, você vê movimentos aí, o Palmeiras, 18 milhões no Paulinho, mais 2 jogadores. É certo que o Paulinho é 4 anos mais novos, tá bom. Mas também a posição, né? Atacante, hoje é mais fácil, ou menos difícil, né, dizendo, no mercado, você contratar um atacante ou um camisa 10? O camisa 10 hoje é praticamente uma função que quem tem que segurar, porque é muito difícil achar. Apesar de ter, vai muito de encontro que o Pedro também falou. Quem tem não abre mão. Então, beleza, se o Paulinho é 18 milhões mais 2 jogadores, apesar dos 24 anos, mas como atacante não teve perto nesta temporada os números do Matheus Pereira, imagina um camisa 10 especialistas com os números do Matheus Pereira em um time que praticamente na temporada inteira ele não teve jogadores ao lado para dividir essa responsabilidade. Então, até faço o trabalho com o torcedor do Cruzeiro, né, de relação ao Matheus Pereira, que precisa sim melhorar em jogos importantes, dentro dessa tese que eu dizer que talvez 2025 melhore, mas para olhar se o Matheus Pereira estivesse em outro clube, como estaríamos olhando esse Matheus Pereira com esses números e pensando em um Cruzeiro com alto investimento? Gostaríamos muito de ter um jogador como este aqui. Então é um cara que acho que é extremamente essencial, partindo, né, da estratégia e planejamento para o ano que vem de um Cruzeiro forte, e volto a repetir, principalmente na posição que ele joga, que é o camisa 10, que hoje praticamente está aí sumindo no futebol cada vez mais. Então, a informação é a seguinte, o Cruzeiro conta com o Matheus Pereira no seu elenco, o projeto do Cruzeiro tem o Matheus Pereira, obviamente, né? Você está buscando se reforçar o time, né? Como é que você abre mão de um atleta? Mas, se o interesse for real do Palmeiras ou de qualquer outra situação, eu acho que eu errei por 5 milhões, viu, Caio? O Cruzeiro pensa em 25 milhões de euros. Com essa loucura que está o mercado, todo mundo está... Não sei quem vale isso, não sei quem vale aquilo. E pelo fato de ter somente 50%, né? Então, a conta não vai fechar, né? Então, o Pereira tem contrato até o meio do meio de 2026. Aí tem opção de renovação, essas coisas. Mas se você faz uma operação barata, tendo 50% só, você se ferra.
Então, é melhor você ter o retorno técnico durante o período. Depois vai sair livre. É uma situação que pode acontecer. Mas quem você ia conseguir aí no mercado? Então, uma informação que eu busquei há pouco é que o Cruzeiro, se alguém tiver interesse, a conversa precisa partir de 25 milhões de euros. Aí é outra história. Aí você impõe respeito também no mercado, né? Que senão vira bagunça de chegar e tirar jogador de qualquer jeito, né? E aí, Samuel, até para só agregar no comentário que eu fiz, e partindo daquilo que o Gabigol falou, e cientificamente é assim, quem contratar o Matheus Pereira ou contar com o futebol dele, vai estar contratando ele no auge, né? Entre 25, 27 anos e 30 anos. Ele está com 28, que completou agora meio da temporada, meio do ano. 28 anos, verdade, está partindo já para os 30. Mas é 2 anos aí, um jogador no seu auge físico, técnico e mental. Então é algo que também é para ressaltar, e é isso aí. Um time que tem somente 50% de um jogador desse, acho que o Cruzeiro faz bem se iniciar a partir disso, dentro daquilo que o mercado está se apresentando, inclusive do próprio Palmeiras em relação ao outro lado, do jogador, que é um atacante. Estamos falando de um camisa 10. E é engraçado observar esse movimento de algumas pessoas que abrem mão do Matheus Pereira, é que assim, ele é ruim, ele não bate falta, ele é chicletinho, mas ele é o objeto de desejo do principal treinador do futebol brasileiro hoje, do time que até outro dia estava brigando pelo Campeonato Brasileiro até a última rodada. Então, assim, é estranho, né? Parece, é uma diferença muito grande. Pô, acho que o Abel Ferreira, ou ele vê um outro Matheus Pereira, ou então ele é doido. Ele endoidou, né? Depois de todo esse tempo de futebol brasileiro, ele endoidou. Só que o Cruzeiro tá certíssimo. Quem quiser o Matheus Pereira, o valor do Cruzeiro é esse. O Cruzeiro não tem mais que vender jogador, né? Não tem que vender o almoço para pagar a janta. Quem quiser vem comprar, e o Cruzeiro conta com um atleta. Não dá para você ter um Matheus Pereira aqui no Cruzeiro, e aí quando você projeta subir o nível, você traz um dos atacantes mais goleadores do futebol brasileiro nos últimos anos, que é o caso do Gabigol. Você traz um Dudu, que é um atleta que, apesar de eu ter as minhas indisposições com relação à contratação, é um cara que tecnicamente dispensa comentários. Você reforça com a chegada do Bolassi, você reforça com a chegada do Eduardo, Rodriguinho, o próprio Christian, e aí você vai desfazer do seu principal jogador nessa temporada. Quando você sobe o nível técnico, a sua referência técnica você vai abrir mão. Então, o Cruzeiro está corretíssimo nessa situação, não tem que vender o Matheus Pereira, tem que contar com o jogador mesmo, porque é um atleta de muita qualidade, e se o Cruzeiro pensa um projeto vencedor para o ano que vem, tem que contar com o Matheus Pereira, sim. Dentro desse valor que o Cruzeiro está estipulando, obviamente não vai ter nenhum clube no Brasil que vai pagar isso pelo Matheus, né? Se for conseguir fazer uma proposta atrativa ao Cruzeiro, vai ter que ser com um alto valor e, obviamente, tendo jogadores em termos de composição. E aí, esse ponto que o Pedro falou sobre o nível do elenco está sendo elevado, é importante pensar também que todos os jogadores que estão chegando não têm a característica ou as características que o Matheus Pereira tem, né? O Cruzeiro está se reforçando bastante, a maior parte dos reforços estão vindo para o setor ofensivo, mas não tem ninguém que tenha as características do Matheus. Isso mostra o tanto que é importante ele estar no elenco, né? Porque quanto mais características diferentes você tiver, quanto mais perfis diferentes você tiver dentro de um elenco, e obviamente colocando a qualidade acima de tudo, mas tendo aí um jogador cerebral, como é o caso do Matheus, que nenhum desses que estão vindo são cerebrais, poxa, é algo muito importante, né? Até o próprio Eduardo, que está chegando ao Cruzeiro, que eu gosto bastante, a gente sabe muito bem que é um meia muito mais de entregar gols do que propriamente entregar o que o Matheus entrega, né? Que é a capacidade de construção, que é a capacidade de conectar os atacantes, de achar bons passes. O Eduardo é um meia muito mais incisivo, né? Um jogador que até pode jogar como atacante, como falso 9. Então, é interessante que o Cruzeiro possa ter um setor ofensivo bem preenchido, não só em termos de nomes, mas de características, né? E para isso acontecer, obviamente, é importante que o Matheus Pereira esteja presente no ano que vem
junto a todos esses e outros mais que podem chegar.